Estamos de volta e todo mundo falando sobre o carnaval. Esse tema não poderia ficar de fora dos nossos assuntos da semana aqui no programa. E muita gente tem aquela preocupação em relação à fantasia, né, gente? O pessoal vai para 25 de março e se diverte procurando uma fantasia criativa, de repente, para a galera poder dar risada, para poder brincar, até aí super saudável. Agora, você sabia que a fantasia escolhida pode falar muito mais sobre você do que você imagina? Ela pode ter a ver com características da sua personalidade, que de repente estão guardadinhas na gaveta e que nessa ocasião você se sente à vontade para pôr para fora, ou pode ter a ver com o seu momento também. Então nós vamos bater um papo com a psicanalista e também psicóloga Thaís Rosa, mais uma vez aqui com a gente, e nós vamos falar também sobre o carnaval e tudo que envolve esse tema. Bora refletir, gente! Thaís, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Edu. Uma alegria tê-la aqui com a gente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente para a gente falar sobre o assunto da semana. A gente não podia ficar de fora, né, Edu? Pois é. Falar de carnaval, folia, diversão, mas não é só sobre isso, né, que a gente pode pensar aí o carnaval. Eu costumo dizer que tudo que a gente escolhe não é de maneira aleatória. A gente acha, imagina, eu escolhi essa fantasia aqui porque eu só achei legal. Será mesmo? Será que não tem um lado seu ali sendo revelado nesse momento? Então a gente achou bacana aí falar um pouquinho sobre isso para vocês e vamos trazer também algumas fantasias aí clássicas, né? Falar um pouco sobre o que elas significam. É claro, né, gente, que é importante a gente deixar para vocês aqui que eu costumo dizer que às vezes um charuto é só um charuto, não necessariamente aquela fantasia significa uma coisa muito profunda, né? Algo obscuro da personalidade da pessoa, porque cada símbolo, né? Se a gente pensar em simbologia, ele tem representações individuais, tem as representações coletivas, mas não necessariamente quer dizer que o que significa, por exemplo, uma borboleta, para mim pode ter um significado diferente para você. Mas a gente vai falar aqui de modo mais generalizado, vamos dizer, dos arquétipos coletivos. Boa. Vamos começar das máscaras, porque o carnaval ele começa com máscaras, né, na antiguidade. E a máscara também é uma forma de repente, eu ocultar um eu meu e projetar uma outra coisa. Sim, desde os tempos antigos, as tribos, né, algumas culturas, elas usavam as máscaras como uma forma de representação, por exemplo, de força. Então, por exemplo, se você usasse uma máscara de um deus, de algum espírito ou de alguma figura da sua ancestralidade, você poderia adquirir os poderes ou as características dessas entidades que você escolhia. Essa era uma das funções das máscaras. Tinha também as máscaras no Egito, também que se usava, né, as máscaras funerárias, que era uma forma da pessoa conseguir fazer a passagem entre os mundos, então do mundo terreno para o mundo espiritual. Então usava-se também as máscaras nessa época. E se a gente pensar lá no Carnaval de Veneza, né, o Carnaval de Veneza se usava bastante também as máscaras nos bailes de carnaval, e lá em Veneza estava muito ligada essa questão do esconder, do anonimato. O que eles faziam? Eles usavam essas máscaras para participar dos bailes, para participar das festas, onde se misturavam todos os tipos de pessoas ricas, pessoas pobres, ou seja, havia ali uma possibilidade de diminuição de barreira social, só que ao mesmo tempo as pessoas não podiam se revelar, então elas usavam a máscara também como proteção. Então ela pode ser tanto uma proteção, como também uma forma de você adquirir, de repente, alguma característica daquele personagem, coisas nesse sentido, né? Pensando aí em cultura, né? Já na psicologia, a gente tem aí o Jung, que falava sobre a máscara social, que a gente conhece como persona, que são as máscaras que a gente usa no dia a dia para que a gente possa se adaptar aos ambientes, para que a gente possa circular. Então eu falo que todos os dias a gente assume alguma persona para conviver nesse mundo louco que a gente tem. E isso varia muito de acordo com o lugar que a gente frequenta, né, também. Às vezes eu posso ser sei lá, né, não é o caso, mas na balada, na festa, para quem gosta, na noite, e eu posso ser outro no dia a dia, por exemplo. Sem eu dúvida. Posso ser para os meus vizinhos e família e posso ser outro dentro do meu trabalho, né? Então a gente adota nessas máscaras para sobreviver. Verdade, verdade. Você sabe que às vezes eu vejo pessoas, não sei se você já se deparou com isso, e já ouvi de pessoas diferentes.
eu encontrei um amigo meu do trabalho numa festa, numa balada, e a pessoa nem me reconheceu. Eu já ouvi essa história de uma amiga que ela, no trabalho ela é super séria, super centrada, e aí disse que encontrou um colega e ele falou assim, nossa, mas nem parece você. E ela estava com uma roupa completamente diferente daquilo que ela costuma usar no dia a dia, e o pessoal estranhou. E às vezes até nas festas mesmo de empresa, quando chega essas fases de festividade, de carnaval, às vezes um diretor todo sério, de terno e gravata, no dia da festa de carnaval lá da empresa, ele vai de uma figura super cômica, as pessoas acham estranho. Mas de repente pode ser uma característica dele, onde ele é uma pessoa fora do trabalho, que é mais divertida, que é mais piadista, e que às vezes não dá para ele mostrar ali no dia a dia. Que aí eu fico pensando, né? Será que eu preciso fazer essa separação tão grande, né, entre o que eu sou de repente no trabalho, entre quem eu sou no meio do meu momento de lazer? Será que não dá para integrar um pouco disso, trazer um pouco dessa personalidade para outras coisas, né? Sim. Acho que é uma reflexão. Exatamente. Às vezes as pessoas separam muito, né? Esse uniforme é o do trabalho, né? Essa máscara é do trabalho, essa é da minha vida social. Sou de um jeito num local, do outro no outro, né? Como se fosse um botãozinho que a pessoa aperta, né? E você sabe que eu acho isso até um pouco, eu vou colocar entre aspas, perigoso, porque é como se você não estivesse assumindo a sua autenticidade, quem você é de fato, onde você precisa em cada lugar representar coisas diferentes. É claro, né, gente, que existem as regras sociais, né? A gente também não pode ser exatamente igual, mas eu acho que a sua essência, a sua característica principal, ela não pode ir mudando assim radicalmente. Isso pode ser também, claro, que a gente não deve se importar, né, 100% com o que as pessoas pensam, mas isso pode ser interpretado de uma forma muito negativa, né? As pessoas podem pensar, é duas caras, né? Então eu acho que a gente pode repensar isso, né? Eu acho. Respeitando as regras de cada lugar, né? O que cabe ser feito, o que não cabe, mas a gente pode buscar, né? Eu acho, agir de uma forma mais genuína, né? Exatamente, fazer essa integração, que eu acho que é isso que traz um pouco mais de leveza. Se a gente pensar, por exemplo, na questão do carnaval, especificamente, às vezes as pessoas acabam sendo muito diferente ou cometendo alguns excessos. Por quê? Porque no carnaval, se a gente pensar, é o momento em que a gente tem a licença poética para ser quem a gente quiser. E para fazer o que muitos gostariam de fazer no íntimo, mas acabam se repreendendo, se segurando ali, né, ao longo do ano, no carnaval, tudo pode, né? Exato, eu costumo brincar que solta os bichos, né? Acha que aquele momento, ele pode expurgar, fazer aquele momento de catarse mesmo, de colocar tudo para fora. E se isso está muito distante da sua realidade, eu repensaria. Não estou dizendo, claro, né, gente, que a gente está falando que carnaval é alegria, é euforia, é o momento, sim, da gente ter esse ato de liberdade, um ato simbólico de liberdade. Mas a pergunta é, será que eu preciso esperar chegar no carnaval para eu conseguir colocar para fora a minha criatividade, a minha criança interior? Porque o carnaval é isso, é onde você pode brincar, onde você pode se divertir, é onde você pode fazer piada. E a pessoa faz isso no carnaval porque é o momento em que é permitido. É uma época do ano onde as pessoas falam, carnaval, tá tudo bem. Então eu posso me vestir como eu quiser, eu posso beijar quem eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, que ninguém vai me julgar. Então acho que tem um pouco desse lugar aí no carnaval. Galera, já vamos comentar também de algumas fantasias aí, a gente vai falar um pouquinho a respeito. Mas fala pra gente, você também, sobre a sua fantasia. Primeiro, se você vai pular o carnaval, o que você está pretendendo? Você que está acompanhando pelo Instagram, né, o ao vivo, você que está vendo pelo Hora Pura, fala pra mim aí o que você pretende, como que você vai passar o carnaval. Se você vai entrar na folia, se vai usar a fantasia do quê? A gente quer saber, sem julgamento, só queremos saber. Conta pra gente, tá? Agora, antes da gente entrar na questão das fantasias, né, a gente já iniciou falando das máscaras também, né, que a gente usa para a vida e que eram usadas, né, nas festividades de carnaval. Eu acho que esse também é um momento de união e de integração, né? Que a gente vê que tem bloquinhos que são específicos, tem um bloco disso, tem um bloco daquilo, tem um bloco dos anos 80, né? E aí as pessoas, elas buscam se integrar aquilo que combina com elas, que elas se identificam. Então também é uma ocasião que a gente pode trabalhar um pouco essa questão do pertencimento, né? Sim, porque dentro da psicologia tem um texto do Freud que chama Psicologia das Massas
e análise do ego. Uhum. Nesse texto ele fala que no momento em que a gente tem algum evento social, algum lugar assim onde tem um grande número de pessoas, a gente tende a se conectar com a essência desse grupo, né? Onde você sente que você pode ser, não você mesmo, mas você tem uma diminuição das suas barreiras internas, porque o grupo todo está fazendo. Uhum. Então você se sente mais à vontade para fazer isso. E dentro disso também tem um outro mecanismo, que é o de desinibição também, que a gente chama na psicologia, que é a mesma coisa, você tem esse rebaixamento dessas barreiras internas, onde você se permite, de repente, expressar emoções, comportamentos que você não faria no individual. E isso dá um senso de pertencimento, um senso de coletividade. Acho que é por isso que o carnaval tem essa coisa de grande família, de festividade, de alegria coletiva mesmo. Tem toda uma egrégora, vamos chamar assim, né? Uhum. Mas também tem aquilo que a gente falou inicialmente, que é os excessos que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes num grupo, se a gente pensar em eventos, por exemplo, de grande massa, sei lá, como aconteceu lá em Brasília, não sei se lembra Do quê? Quando teve a posse lá do Lula, lembra? Sim. Na massa, às vezes você faz coisas que são bastante complicadas. E que de repente você é influenciado Exato. por aquela energia, né? A gente acaba contagiando os que Exato. estão por perto. Exato. E que de repente não seria o mais adequado, obviamente, a ser feito. Mas até sobre isso eu queria falar com você a questão dos excessos, né? Porque a gente abriu falando assim que muita gente pensa, é carnaval, no carnaval pode. Uhum. E aí a pessoa se permite cometer excessos. Pode ser perigoso, né? A gente pode acabar dando vazão a comportamentos dos quais a gente se arrepende depois, porque a conta sempre vem. Como que a gente pode aproveitar? Qual que é o ponto de equilíbrio? Eu aproveito, eu curto, eu entro na brincadeira, eu faço coisas que eu tenho vontade, mas sem que isso se volte contra mim. Como ter esse termômetro? Então, eu costumo dizer que, pensando na questão dos excessos, que todo excesso esconde uma falta. Uhum. Né? É uma frase clássica aí da psicologia, da psicanálise. Então, eu sempre me questiono se essa pessoa está exagerando em determinado ponto, o que de fato ela está querendo compensar com essa atitude? O que ela está querendo esconder? Né? Então, acho que essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Por que eu me excedo em determinadas situações? E é óbvio, né, que no carnaval existe a permissividade de se fazer tudo, então as pessoas exageram no álcool, exageram às vezes em uso de substâncias, e tudo isso, gente, não é justificativa para que você saia por aí fazendo atrocidades. Você não pode colocar a culpa no álcool para justificar um comportamento inadequado. Porque, eu bebi, então tá tudo bem, eu posso fazer isso. Não, se você bebeu demais e você cometeu algum ato que não foi legal, não foi o álcool que proporcionou isso. Na verdade, o álcool ele dá uma desinibida, lembra do processo de desinibição? Uhum. Ele dá um rebaixamento ali e você solta aquilo que já está dentro de você. Então não adianta colocar a culpa no álcool. Né? E aí, de novo, vamos olhar para esse excesso. Acho que essa é a primeira coisa, porque eu acho que a liberdade, Edu, ela está muito mais ligado à possibilidade de escolhas do que necessariamente a gente achar que pode fazer tudo. Aí é uma questão de responsabilidade e de consciência também. Fora que também não justifica você beber demais, usar substâncias e de repente fazer sexo sem preservativo. A questão também de dormir mal, comer mal, enfim, ter aquele comportamento de judiar do corpo vai te trazer consequências depois lá na quarta-feira de cinzas, provavelmente. Uhum. Então, acho que olhar se esse excesso não está falando algo aí sobre você que você não está olhando. E ao invés de deixar tudo muito especificado para uma data, né, ao longo do ano, a gente pode vivenciar momentos de leveza, diversão, que a gente sinta essa liberdade, essa alegria ao longo do ano também, né? Porque senão fica uma expectativa muito grande em torno do carnaval e algumas pessoas ficam até ansiosas, né? Sim. Esperando ali pela chegada do carnaval, e quem de repente por algum motivo não pode participar da folia nesse ano, ou por uma questão familiar, um problema de saúde, alguma coisa, a pessoa fala, bem no carnaval e eu não posso. Então a pessoa às vezes se sente mal, né, por isso. E são fatores que às vezes são inconscientes, né? Uma expectativa muito grande em relação à ocasião, mas a gente pode
pode ter vários momentos ao longo do ano, né? Concordo plenamente. Eu acho que é exatamente esse ponto de equilíbrio que a gente precisa ter. A gente em psicanálise, não sei se você, para quem é da área, eu acho que tem um meme na internet que é aquele que aparece o Freud com a fantasia de carnaval. Não sei se você já viu esse meme. Não vi ainda. É um meme que aparece assim, vamos levar o Id para passear. Olha... Porque é exatamente sobre isso. No nosso dia a dia, a gente é tão reprimido, a gente é tão cheio de regras, que a gente acaba tendo que seguir, por uma questão de imposição mesmo da sociedade. E aí, nesse momento do carnaval, é o momento que a gente fala, poxa, agora eu posso fazer o que eu quiser, ser quem eu quiser, me transformar no que eu quiser, e aí às vezes eu tô por uma questão familiar, por uma questão social, às vezes eu não consigo. E aí, dentro dessa explicação, né, mais freudiana, vamos chamar assim, a gente tem ali o id, que é essa parte mais instintiva, mais impulsiva. Eu falo que é aquela parte mais ligada aos prazeres da vida, e o carnaval fala muito sobre isso, sobre prazer, sobre diversão. Então, por isso que a gente fala, vamos levar o id para passear. Aí você tem ali um outro mecanismo que se chama superego, que tá aquela vozinha interna que fica ali dizendo para você, isso você pode, isso você não pode. Então, no carnaval, a gente quer fazer o quê? Deixar o superego em casa. Fala assim, superego, fica aí, dá uma segurada, que agora é a hora de eu soltar o id, né? E nós temos o ego, que faz essa mediação. E neste momento do carnaval, eu digo que ele faz vista grossa. Ele finge que não é com ele, fala, não, deixa ele lá soltar um pouco esse lado mais prazeroso, mais instintivo. Mas eu costumo dizer que tudo que, mesmo o prazer em excesso, ele pode sim estar denotando uma outra coisa. A gente chama isso em psicanálise, por exemplo, de pulsão de morte, que é o movimento que você faz que pode te levar para esse lugar mais autodestrutivo, que aí está ligado aos excessos que a gente comentou. Então, por isso que eu digo que a gente tem que trabalhar de maneira muito consciente, porque por mais que a gente solte a nossa criança interior no carnaval, que sim, é muito legal, é muito bacana, porém nós não somos crianças, né? Somos adultos e precisamos ter responsabilidade com as nossas escolhas e com as nossas ações. Vamos falar de algumas fantasias? Bora! Gente, tem várias fantasias, né? Que nessa época a galera busca utilizar a criatividade mesmo, né? Para dar risada, né? E fazer uma brincadeira divertida. Vamos soltar aqui imagem na tela. Solta de uma primeira... Olha lá, as fantasias de super-heróis, né? Tem muitas mulheres maravilhas, né, nesse período, soltas na rua, nos bloquinhos, super-homens, Batman. Agora, Batman é meio complicado nesse calor, né? Você usa uma capa aqui no Brasil, a da Mulher Maravilha ainda tá mais fresquinha a roupa. Enfim, é verdade. O que os super-heróis, né, denotam? Então, os super-heróis estão muito ligados à questão de força, de coragem. Eu vejo super-heróis, inclusive, com uma característica de superação, Edu. Todo super-herói, ele passa por um momento ali onde ele tem um conflito muito grande, onde ele precisa fazer determinadas escolhas, e sempre passam por processos de superação. Então, acho que no carnaval, de repente, a gente está tentando se conectar com esses nossos superpoderes, com essas nossas possibilidades de repente, salvar o mundo, talvez, ou conectar a essa questão de estar acima ali do bem e do mal, de repente, porque o super-herói tem um pouco disso, né? Onde você tem características ali onde você consegue fazer algo que as pessoas comuns não conseguem. Então, acho que está muito ligado a essa questão. Eu brinco que o Batman, eu falo, gente, o superpoder do Batman é o dinheiro, né? O Batman, ele não tem poderes. É verdade, é o dinheiro. O carrão, Exato. O mordomo ali do lado, né? A mansão. Mas ele tem um lado sombrio também. Tem também, Tem um né? lado bem sombrio. O morcego, né? Pois é. É isso aí, gente. Então, você que teve aí de repente um 2024 de superação e foi um ano difícil, olha, coloca o herói pra fora, a heroína aí, pra poder celebrar, porque rir é o melhor remédio, né, às vezes. Vamos ver outra fantasia? Solta aí pra gente na tela, animais. Essas eu não vejo muito. Eu vejo criança, né? Criança usa bastante, né? Criançadinha. Tem essas fantasias. Mas também tem alguns adultos, né? Que se fantasiam de... Coloca aquela tiarinha de gato. Tem. Não tem? Tem. Aqui na Paulista, na frente do Center 3, tem um porquinho que canta. Eu já vi. E dança. Faz Verdade. Maior sucesso nas redes. Verdade, eu já vi. Então, você coloca aquela... a tiarinha dos gatos, né? Tem borboleta, por exemplo, né? Aquelas asas da borboleta, etc. Eu acho que os animais estão muito ligados à questão mais dos nossos instintos, talvez, né? A nossa liberdade,
ou talvez a nossa conexão com a natureza, eu acho que talvez tenha um pouco desse lugar. Eu costumo dizer que aí eu acho que é até meio individual, né? Porque eu sempre brinco. Eu, por exemplo, se eu fosse me fantasiar, a gente estava até falando aqui antes de começar, que eu tenho uma cachorrinha, eu falo que eu iria me vestir da minha Shih Tzu. Olá. Porque ela é uma fofura, assim, de cachorra. E eu falo que é uma representação muito do amor, da lealdade, por exemplo, se a gente pensar num cachorro. Legal. Então, acho que vai muito nesse lugar, da Boa. conexão com a natureza. Temos mais imagens, solta aí na tela pra gente. Anjos e demônios. E os dois a gente vê bastante no carnaval, né? Principalmente os diabinhos, né? E as diabinhas também. Pois é. Estão com tudo, sobem nessa época. Verdade. Olha, os anjos, eu acho que está muito ligado à questão da pureza, está ligado à questão da bondade. Eu acho que ele conecta um pouco com aquele conceito que eu falei do superego, com aquela questão da perfeição, porque o superego ele é perfeccionista. Então, acho que conecta um pouco com esse lugar. Se a gente pensar nos demônios, aí eu falo que é o oposto. Né? Claro que para cada cultura existe uma representação, mas no senso comum, o demônio está falando de instintos, a gente está falando daquele lado mais transgressor, daquele lado mais rebelde, daquele lado mais terreno. Até no tarô, se a gente pensar, a figura do demônio, do diabo, né? Ela tem muita ligação com essa questão mais terrena. Sim, os prazeres, a vida material. Exatamente. Então, acho que o demônio está muito ligado a isso. E claro que para algumas pessoas pode estar falando ali também de algo que você, do seu lado mais obscuro, mais maldoso, algo que o tentador. Ok. A sexualidade também. Sexualidade, né? Também está muito ligada à figura. As diabinhas, né? Também muita figura da sexualidade. Provocativo? Sim, exatamente. Temos mais imagens. Solta aí pra gente ver. Bruxas, Harry Potter, né? Isso também está muito presente na cultura pop, né? A questão do Harry Potter, né? Mais uma vez, carnaval de rua não rola nessa fantasia, porque nesse calor, né? Verdade. Mas, né, as festas em casa, né? Em lugares mais particulares, mais privados, né? Uma fantasia criançada curte muito, né? Verdade. Eu gosto, olha, eu pessoalmente, gente, eu falei que eu me fantasiaria de xixi, mas tem uma fantasia, inclusive eu tenho essa fantasia, em todas as festas que eu vou, eu uso. É fantasia de bruxa. Eu sou apaixonada pelas bruxas. Eu falo que existe acho que eu sou mais bruxa do que psicóloga. Olha só, tá na emissora certa. Tá. Não foi por acaso. Eu também acho. Eu gosto muito da fantasia de bruxa. Mas as bruxas... tem muitos aqui que não precisa nem se fantasiar, que já é só abrir o armário. É uma coisa natural, é verdade. Eu gosto bastante. Eu acho que as bruxas estão muito ligadas a essa questão das mulheres independentes, das mulheres empoderadas, que eram muito sábias, mas que foram muito marginalizadas pela história, né? Não querendo falar mal, mas pelo próprio cristianismo, vamos pensar, né? Teve muita apropriação, vamos dizer assim, né? Então, aquilo que eu não conheço, eu prefiro destruir. Eu acho que tem muito esse lugar. Exato. Né? Então, acho que elas estão ligadas a isso. A independência, a sabedoria. Também tem a questão da curiosidade, do lado oculto, da possibilidade de transmutar, de transformar, da magia. Então, acho que as bruxas representam um pouco desse lugar. E tem algumas fantasias que tem muito a ver com esse ano, especialmente o período que a gente está vivendo, tá? São aquelas ligadas à cultura pop, né? Ao Oscar, por exemplo. Temos imagem? Solta aí pra gente dar uma olhadinha. A gente tem também do filme aqui, da do Fernanda Oscar, Torres. Fernanda Torres. A gente tem também algumas, né, que a gente tem visto da substância do pessoal ali, né? Meio de Demi Moore, se desfazendo, né? E da Fernanda Torres, tem muita fantasia de Fernanda Torres, né, chegando com o Oscar, né? Isso é muito legal, o brasileiro é muito criativo, pois né? Eu acho que esse é um grande talento que nós temos, né? A Fernanda Torres, eu acho que essa fantasia que o pessoal tem usado é uma forma de homenagem mesmo. Lógico, com certeza. Sem sombra de dúvidas, essas figuras pop, esses memes da internet, é uma forma da gente dizer que está conectado com o que está acontecendo. De repente, eu posso ter admiração por alguma característica daquele personagem que eu escolho, porque não necessariamente eu quero ser aquela pessoa, mas existe, de repente, uma admiração pela trajetória dela. Né? E claro que tem a nossa torcida aqui para que ela ganhe o Oscar. Né? Fernanda Towers, estamos com você. Exatamente. E a gente tem também as profissões, né? A galera também, né, se veste muito ali, professora, né? Enfermeira, né? Bombeiro, olha lá. Policial. Guarda, médico, né?
Eu acho que as profissões entram também no mesmo lugar, acho que dos memes ali, onde você, de alguma maneira, ou tem desejo por aquela profissão, Sim. de repente você não conseguiu exercer, então você consegue ser ele por um dia, né? Ou, de repente, você pode ter uma característica, por exemplo, vamos pensar no policial. O que representa o policial? O que representa a força policial? O que você está querendo passar com aquilo? Vamos dizer que, na teoria, você está falando de lei, de justiça, de algum certo poder ali de controle, dependendo, de subjugar o outro, né? Então, acho que a gente tem aí várias interpretações, mas eu acho que está muito ligado a essa questão da admiração também pela profissão, de querer ser por um dia. No carnaval de rua faz um sucesso, né? Que aí o pessoal brinca, né? Estão fantasiados de médico, né? Querem ali ver o coração do outro como que tá, né? Verdade, brinca, a galera, verdade. né? Faz uma farra danada, né? Verdade. Tem também a questão política, né, Edu? Porque tem algumas pessoas que pegam figuras políticas e usam aquela fantasia. E aí eu acho que é um pouco da crítica social, um pouco do protesto. E que no carnaval, como a gente brinca, é permitido. Ninguém vai lá brigar com você porque você está fantasiado de um político XPTO. A não ser os que são mais exacerbados na emoção aí. Acalorados. Mas teve um ano que muita gente estava fantasiada de Dilma. Foi. Era bem engraçado. É uma forma da gente fazer uma crítica social mesmo, né? De repente alguma coisa que não tá legal, alguma coisa que a gente não tá concordando. E aí no carnaval a gente faz isso sem muito julgamento, né? Tem esse momento aí de desinibição, onde a gente se permite fazer esse movimento. Muito legal. Gente, eu quero lembrar, tá, que você que está precisando, de repente, de um atendimento terapêutico, né, uma terapia mesmo, para você poder entender melhor o seu momento, a Thaís é psicanalista e psicóloga, atende presencial e online. Você pode segui-la no Instagram, a Psicanálise, esse é o @ dela, tá? Thaís Rosa, a Psicanálise. No YouTube, para você se inscrever no canal dela, é só você procurar @terapia_, etc e tal. E principalmente você, hoje a gente falou do carnaval, mas você que está com questões emocionais, né, ansiedade, depressão, não está sabendo lidar com o seu momento, ou tem de lidar com alguém narcisista, falamos sobre isso já aqui no programa, nas outras vindas dela, relacionamentos tóxicos, para tudo isso as terapias podem ajudar, não é, Thaís? Sem sombra de dúvidas. Eu trabalho tanto no atendimento presencial como no atendimento online, então para quem tiver interesse pode me chamar. Eu trabalho também em empresas, tá, Edu? Eu faço trabalho também em empresas, palestras, cursos voltados para esse mundo corporativo. Agora, inclusive, vai sair, já saiu, na verdade, uma resolução que chama NR1, que fala sobre saúde mental para as empresas. Então, a gente também atua nesse campo. Então, para quem tiver interesse, pode me chamar aí, ou pelo WhatsApp, ou no Instagram, que eu estou à disposição. Qual é o WhatsApp? É o 932540618, 011 São Paulo. Quer repetir para o pessoal? É 11 932540618. Perfeito, está aparecendo aí na tela para vocês. Vamos falar qualquer hora sobre saúde nas empresas, ambiente corporativo, saúde mental? Vamos falar. Acho importante, né, também. Eu acho, porque uma parte do nosso dia, a maior parte a gente está no trabalho. Exato. São 8 horas e por mais que as pessoas achem que não, existe uma pesquisa que diz, inclusive, que uma das coisas que serão mais incapacitantes ao longo do próximo até 2030 aí, são as doenças realmente relacionadas à saúde mental do trabalho. Vamos falar sobre. Vamos. Obrigado, viu, Thaís, pela vinda. Gente, intervalo rapidinho, então nada de cometer excessos, vamos ter bom senso, né? E assim a gente comemora, aproveita e depois não tem nenhum problema maior, né, para administrar. Intervalo é rápido, quando voltarmos, pauta de espiritualidade. Vamos falar sobre como você pode se purificar para a ocasião, aprendendo a fazer aí o detox da alma. A gente já volta.